Fala galera, tudo jóia? No vídeo de hoje entrou esse iPhone 7 Plus aqui na assistência e esse aparelho está com erro na memória. Eu acredito que seja erro na memória. O aparelho não faz a restauração do software e está dando erro 14 quando coloca para restaurar no iTunes. Eu vou pegar e já vou fazer a abertura do aparelho para fazer alguns testes. Eu tentei rodar o software nesse aparelho com vários computadores, testei no Mac, testei no Windows, testei com vários outros cabos e o mesmo erro 14. O aparelho restaura, faz toda a parte de configuração do software, de leitura, de restauração e sempre no final, tipo faltando muito pouco para concluir, ele reinicia e aparece o erro 14 na tela, né? O que acontece, galera? Esse vídeo eu gravei ele sem áudio, eu tô narrando para vocês não ficar sem o áudio. Eu vou estar explicando o que eu vou estar fazendo aí para vocês terem uma noção. O máximo que eu puder ajudar aí eu vou estar ajudando, beleza? Agora eu tô terminando de abrir o aparelho, né? A gente vai ter que fazer alguns testes para ver se a memória está sendo alimentada, se não tem nenhum curto em volta ali da memória. E se não tiver, se tiver tudo ok, a gente vai pegar e vai já fazer a remoção da memória. Porque aí eu vou precisar fazer uma reprogramação na nossa memória NAND. Tô terminando de abrir o telefone. Tem vários parafusos essa placa. Quem já tá acostumado aí sabe que demora um pouquinho. São vários modelos de parafuso. E a gente tem que ir com bastante calma para não tá danificando nada, né? Pronto, galera. Com a placa retirada, já fiz alguns testes, medi se estava sendo alimentado a memória. A gente vai partir para a parte de limpeza da resina. A gente vai tirar a resina que vem em volta da placa, certo? Nesse trabalho aí, galera, eu utilizo a temperatura de ar no 200 graus e a vazão de ar no 40. A temperatura no 200 e a vazão de ar no 40. Por quê? Eu não gosto de colocar 250 porque os capacitores ficam muito solto, eles saem muito fácil. Então utilize essa temperatura, que é uma temperatura padrão, não vai ter nenhum risco e a resina vai tá soltando da mesma forma. Beleza? Eu comecei com aquela outra ferramenta, mas eu gosto mais de fazer com bisturi. Eu acho que é mais fácil porque o bisturi ele já vai tirando e cortando a resina. Esse procedimento é um procedimento que a gente tem que fazer com bastante calma, com atenção, porque tem vários capacitores em volta aí que são importantes para o funcionamento da memória, da baseband, ó, da memória. E como eu não gosto de estar fazendo serviço extra, aí se a gente estragar remover um capacitor desse aí, tem que pegar e tá colocando ele de volta. Esse serviço é um serviço que
não precisa fazer com pressa, a limpeza tem que ser muito bem feita, para quando você remover a memória, ela não puxar alguns capacitores. Eu vou estar colocando uma música aí para você estar curtindo e eu não ficar só conversando abobrinha aqui. Pronto, galera. Eu fiz a limpeza, né? Nos 4 cantos, removi toda a resina que tem entre o capacitor e a memória. E agora a gente vai estar fazendo a remoção da memória. Galera, prestem muita atenção no canhão. Ele nunca fica parado numa posição só, sempre circulando. E olha, a essa ferramenta que eu utilizo para remover a memória, eu não coloco força, é só jeito. Ela vai entrando dentro da memória a partir do momento que vai aquecendo tudo e a solda vai entrando em ponto de fusão por baixo. Vocês vão ver o movimento que é muito sutil, é muito leve. Eu estou esquentando a parte de baixo porque a parte de cima já removeu. Olha aí, ó. Ele saiu com uma facilidade muito grande. Isso daí significa que o ponto de aquecimento estava muito bom. Estava no ponto certo. Ó. Se vocês olharem na memória que ficou na mesa aqui, ó, ele não saiu resina na memória, aparentemente não rompeu nenhum pad. Então é dessa maneira que vocês têm que fazer, procurar fazer aí. Se vocês não fazem assim, treinem. Pega a sucata e vai treinando, porque é dessa maneira que você tem que fazer e para não dar nenhum tipo de problema. Eu vou utilizar, eu dei uma mexida aí, ó. Eu coloquei pasta de solda, o estanho em pasta pra gente fazer a como que é o nome? Coloquei o estanho pra gente fazer a troca da liga, correto? A gente vai estar misturando. Esse estanho que eu coloquei, ele é de 138 graus e o que vem na placa original é mais ou menos aproximadamente 183. Então eu estou fazendo a mistura das soldas para quando eu aquecer ela entrar em ponto de fusão mais rápido. E fazendo esse procedimento aí, a gente acaba amolecendo a resina que tem aí
para facilitar na parte da limpeza. Logo em seguida, o que eu faço? Eu já pego ó, e passo a malha de soldadora para tirar o excesso de solda que tem entre os pads. Isso daí acontece por dois motivos. Além de eu tirar o excesso, eu vou estar removendo também um pouco da resina. Depois eu só vou vir e tirar o que sobrou.
Galera, vocês viram aí que a parte da limpeza, eu sou muito criterioso com limpeza. Quem é meu aluno, quem já me conhece sabe. Porque é o seguinte, o que vai fazer total diferença de um reparo do outro, porque a técnica todo mundo tem as mesmas informações. O que vai diferenciar um técnico bom do outro é nos detalhes. Agora, o que acontece? A gente está usando essa JC para fazer a reprogramação da memória. Eu vou fazer a leitura dela, certo? A primeira impressão, ela deu erro. Quando eu voltei, ela já funcionou normal, ela já deu a leitura. Essa memória é uma memória de 256 GB e eu só fiz a reprogramação normal. Fui lá, fiz a leitura, formatei e regravei a memória e pronto. Vou ter que colocar na placa e para ver se dá certo. Basicamente, é só isso que a gente faz quando é erro 9, erro 4013, é algum erro no boot da memória, certo? Galera, agora a gente vai fazer os balls da memória, certo? Não sei se vocês viram aí, eu coloquei um papel higiênico por baixo para ele poder firmar a memória na base, no nosso, nessa borracha, para ela não ficar andando. Porque quando você faz isso, ela acaba criando tipo um formatinho ali, ó, uma casinha, ela dá uma descidinha e ela vai ficar firme. Quando você colocar o stencil, ela não vai estar movimentando tão fácil. Não sei se vocês viram, eu sequei, que é uma técnica que eu aprendi, um macete, né? A gente seca um pouco a pasta de solda, vocês já sabem que ela vem com bastante fluxo, então a gente só seca ela um pouquinho para ficar mais fácil da gente tá fazendo a solda. Quando a gente for aquecer, que a solda tiver que entrar em ponto de fusão, ela não borbulhar demais e às vezes acabar estourando as esferas. Ó, não precisa colocar muita quantidade, porque tem que ter um tanto correto, não pode nem faltar e nem passar, tem que ser um tanto que fica meio que uniforme. Todos os balls tem que ficar do mesmo tamanho. Eu até fiz uma coisa errada aí, galera. Eu passei o papel higiênico e o papel higiênico acaba arrancando, ele tira o excesso. Aí eu fui lá, corrigi com o dedo. Olha outra técnica que eu fiz, ó. Na memória, galera, não precisa de vocês usar o stencil para soldar. Vocês podem fazer isso daí, ó. Vocês fazem, aplicam a pasta e só remove o stencil. Se tiver a mistura da pasta com fluxo, tiver bem sequinho, como que fala? Se tiver numa mistura certa, ele vai ficar no ponto certo. Você tá tirando e ele não danifica. Ora, agora eu já removi. Agora é só correr pro abraço. A gente vai pegar, posicionar a memória na placa e tá fazendo a solda dela.
memória soldada na placa, aparelho conectado. Agora é a parte mais importante. Nessa hora aqui, ó, meu computador eu formatei ele há pouco tempo, certo? Ele estava muito pesado, fiz a formatação dele e todos os softwares que eu tinha baixado, todas as flashes, apagou tudo. Então eu vou colocar para baixar um software novo. Vai demorar muito pouco, mas eu vou cortar o vídeo e eu vou começar, vou voltar quando a gente já tiver terminado. Pronto, galera, a flash já baixou. Eu vou colocar para atualizar. Ele não deu certo só na atualização, ele deu erro 75 porque ainda continha algum erro. Aí depois eu vou colocar para restaurar o aparelho e depois que eu restaurar, o aparelho vai de fato passar o software numa boa. É muito importante, galera, vocês deixarem um cabo só para software. Eu tive muitos problemas. Antigamente, às vezes, eu já tentei recuperar, fazer serviço erro 9, por um exemplo, que às vezes era só o cabo. Eu ia lá, trocava o cabo e apresentava uma melhora. Ele não ficava dando erro, falha na conexão, esses trem. Eu gosto de deixar um cabo, na maioria das vezes, original, e que eu só uso ele para software, eu não uso para carregar, não uso para mais nada. Agora aí é só esperar o celular rodar todo o procedimento do software. Ele vai verificar, vai fazer tudo. Olha lá, ele deu erro 75. Aí agora eu vou desligar, ligar, põe para restaurar e ele vai estar passando o software, certo? Vai demorar um pouquinho, vou colocar uma musiquinha para vocês e é isso aí.
Pronto, o celular terminou o processo de conclusão do software, foi verificado tudo. Agora é o seguinte, é só já coloquei a placa, já estava tudo pronto. Agora é só finalizar o aparelho, vou montar o aparelho e entregar para o cliente. Esse serviço, galera, esse serviço eu sempre posto vídeo aqui no canal mostrando serviços de lojista. Esse serviço é um serviço que eu fiz para cliente final. É um cliente normal. Veio na minha loja com esse defeito. Esse serviço eu cobrei R$ 500. E olha aqui para vocês verem. O vídeo ficou de mais ou menos 42 minutos, mas eu devo ter demorado para fazer esse serviço no total menos de 2 horas, correto? Então é muito lucrativo. Eu não tive custo nenhum, não tive gasto nenhum, a não ser o meu conhecimento e o que eu já tinha ali de equipamento que eu já comprei. Agora é só montar o aparelho. Eu sempre, na hora de montar, monto com calma para todos os parafusos. Sempre lembrando, todos os parafusos a gente vai colocar e depois disso é só testar o aparelho, entregar para o cliente e contar as notas de 100. Se vocês gostaram desse vídeo, se o vídeo ajudou vocês, deixa um like aí, se inscreva no canal, deixa um comentário, fala, Rafael, você pode melhorar nisso, me dá um feedback aí para mim estar melhorando todos os dias mais, porque eu quero estar trazendo conteúdo para vocês e vocês que tem que me falar o que tá saindo de ruim ou de bom. Quero um feedback de vocês, me ajudem aí, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora e tamo junto, até mais. Curte aí eu terminando de montar esse aparelho.